Olá, queridos, graça e paz, Pastor Guto aqui, mais um tema intrigante. Estamos chegando próximo do Natal e esse tema vem à tona, é relevante falarmos dele. Não sei se você já se perguntou, se alguém já te perguntou, se essa dúvida você já teve. Maria teve mais filhos além de Jesus? Alguém já te fez essa pergunta ou você já teve essa dúvida? Isso fica esclarecido para você? Porque a Bíblia não deixa claro isso, e dentro da história, doutrinas surgiram, doutrinas que defendem a virgindade de Maria até a sua morte. Automaticamente, ela não teve filhos além de Jesus. Muitos defendem que sim, Maria teve filhos. Isso baseado em Mateus, capítulo 13, versículo 55, que é muito conhecido. Esse texto, quando Jesus ele é desprezado em Nazaré, a cidade do qual ele viveu e cresceu, e as pessoas, ao verem Jesus ensinando, ao verem Jesus contando essas parábolas, tendo autoridade sobre os seus ensinamentos, eles questionam a respeito de Jesus, dizendo: não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E todas as suas irmãs não vivem entre nós? E as pessoas se questionam a respeito disso. Poxa, acabou de citar 4 nomes de irmãos de Jesus, né? Tiago, José, Judas, Simão, e dizendo que ainda existe irmãs, né? Pelo menos 2, né? Porque está no plural, pelo menos 2 irmãs de Jesus está ali. Muitos dizem, poxa, aqui está claro que Jesus teve irmãos, filhos de Maria, que talvez cresceram junto com ele. E quando nós olhamos o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 7, ali diz que Maria enrolou o seu primogênito num pano e colocou depois ele na manjedoura. Se é o primogênito, significa que veio mais, não é verdade? Primogênito significa o primeiro. Maria enrolou o primeiro filho dela. Então, muitos olham para esses textos e dizem, não, aqui está claro, Maria teve mais filhos além de Jesus. Só que essa doutrina choca com a doutrina católica, da Igreja Católica Apostólica Romana, a famosa Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, ela valoriza muito a tradição, a divina tradição, valoriza muito o magistério, aqueles que estudaram desde lá de trás. E a tradição por muito tempo disse que Maria foi virgem até morrer. Assim como na sua concepção, ela era virgem, encontrou-se grávida pelo Espírito Santo, ela manteve-se virgem até a sua morte, principalmente pela defesa que muito tempo existiu de que o ato sexual, né, o sexo seria algo impuro. Quando na verdade nós vemos que Deus abençoa isso dentro do casamento e torna como divino, algo abençoador entre o casal. Mas a doutrina que correu pela tradição é que Maria manteve-se virgem. Mas e quando nós olhamos Mateus capítulo 13, 55, que é o mesmo texto paralelo de Marcos capítulo 6, versículo 3, que até cita os nomes também, Tiago, José, Judas, Simão, mas ali está dizendo que são irmãos de Jesus. É porque quando nós olhamos o texto e o contexto, nós percebemos que eles estão inseridos dentro de um contexto judaico. Mateus, ele vai fazer a sua escrita por várias vezes, vai utilizando termos judaicos, né, termos em hebraico, e vai fazendo uma tradução ali. Nós vemos, provavelmente, Mateus utilizou a palavra irmão para se referir a alguém da família, um parente próximo. Essa é a defesa dessa doutrina, que Mateus não escreveu irmão de sangue, igual meu irmão, filho da minha mãe e do meu pai, minha irmã, filha da minha mãe e do meu pai. Provavelmente, principalmente Tiago,
e José, eles eram filhos de Maria, a esposa de Cleopas, que vai dizer lá em João, capítulo 19, versículo 25, que estava ali junto com Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, e também Maria, a mulher de Cleopas, que dizem ser irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, provavelmente, esse Tiago e José eram primos próximos de Jesus, primos que estavam ali, talvez cresceram, conviveram muito perto de Jesus, e da mesma forma Judas e Simão, porque João, capítulo 19, versículo 25, vai fazer referência direta, dizendo que Tiago e José eram filhos de Maria e Cleopas, e eles estavam ali, e ela estava ali, acompanhando Jesus em seu ministério. Provavelmente esse Tiago, que é a referência aqui, é o escritor da epístola de Tiago, porque ele mesmo vai se identificar como Tiago, o irmão de Jesus. E aqui nós vemos, e principalmente esse Tiago tem uma defesa muito grande, né, dentro dos valores do judaísmo, e entre os judeus, até hoje assim é corrente, que entre os familiares próximos, as pessoas de próxima convivência, se chamarem de irmãos. E principalmente aqui Mateus, que tem a sua vivência dentro do contexto judaico, ele vai escrever dessa forma. Por isso que existe essa defesa, ali alimentando a ideia de que Maria permaneceu-se virgem até a sua morte. E esses irmãos aqui não eram filhos de Maria mesmo. Eram filhos talvez da sua irmã, sendo primos de Jesus. Então aqui, por isso que existe essa defesa dessa doutrina de que Maria não teve mais filhos a não ser Jesus. E então, isso foi valorizado, né, dentro da tradição cristã por muito e muito tempo. E a Igreja Católica, como alguém que defende muito a tradição, né, que eles chamam a divina tradição, até hoje se acredita, e uma das bases, né, da Igreja Católica é defender esse lado imaculado de Maria. Como eu disse, né, porque por muito tempo foi se defendido, né, o ato sexual, mesmo entre marido e mulher, como sendo algo impuro. Então não foi se manchado, né, imaculado a imagem de Maria, defendendo aqui a sua santidade, a sua pureza, quando na verdade Deus não é isso. Entre marido e mulher ele abençoa, ele ama isso, que marido e mulher tenham ali a sua intimidade. E quando nós olhamos, né, para o lado protestante, ele nunca valorizou muito essa ideia. Será que Maria teve ou não teve mais filhos? A verdade é que nunca se valorizou muito a ideia da mulher Maria, do homem José, mas sim de Jesus, mas sim de Cristo. Não estou dizendo que dentro da doutrina católica não se valoriza a imagem de Cristo, mas sempre dentro da doutrina protestante foi sempre Cristo, apenas Cristo. A defesa é que Maria e José, eles foram instrumentos de Deus para trazerem Cristo ao mundo, para educarem Cristo, para ali alimentarem, para fazer o menino crescer e se tornar o homem que se tornou. Teve grande ali influência, logicamente, de Maria e José, mas apenas isso. Mas ainda olhando biblicamente para essa história, nós podemos pegar em Lucas, capítulo 8, versículo 19 e 20, aqui é a conhecida passagem que Jesus está ensinando, né, o povo ali está ensinando as pessoas que estão em sua volta. Daí chega Maria e os irmãos de Jesus estão lá fora, eles não conseguem entrar, e eles mandam recados. E o recado chega para Jesus: ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, estão te amando, está falando isso aí. Dá a impressão que eles não confiam muito em Jesus, não estão ali aceitando muito ainda a ideia de Jesus ali ser um mestre, estão aceitando muito essa ideia, estão muito preocupados com Jesus. E eles mandam chamar Jesus. E aqui a escrita está em Lucas.
Lucas, ele era um gentil, ele não era um judeu como Mateus, como Marcos, como João. Lucas, ele era um gentil. E tudo que ele escreveu foi pesquisando, como ele vai dizer a Teófilo, tudo que eu escrevi para você foi de acurada pesquisa, investigação profunda. E ele vai escrever lá em Lucas capítulo 8, versículo 19 e 20, que os irmãos de Jesus estão esperando ele. E o curioso é que ele escreve diretamente em grego, ele escreve a palavra adelphos. Porque quando nós olhamos em hebraico existe a palavra irmão. Só que esse hebraico antigo não existe a palavra primos. Então, provavelmente, entre os judeus, eles não se chamavam de primos, eles se chamavam de irmãos. Então, se Lucas soubesse que Jesus não tivesse irmãos, mas sim primos, ele não escreveria adelphos, porque adelphos significa irmão. Ele teria escrito a palavra anepsos. Anepsos é primos. Os seus primos estão lá fora. Seria uma lógica, não seria? Os seus primos estão lá fora. Sua mãe e os seus primos estão lá fora. Só que ele não vai escrever, ele vai escrever adelphos, porque adelphos significa irmãos. Irmãos de sangue. Existe até um dicionário ali aprofundado que diz que são nascidos do mesmo útero. E então Lucas escreve essa palavra, fazendo referência de que Jesus sim tinha irmãos de sangue. E quando nós olhamos esse texto, falamos, poxa, e não é que é verdade? Hein? Pode ser. Olhando com base nisso, nós podemos até deduzir. Não fica explícito, não é? Mas fica implícito aqui. A ideia de que Jesus tinha irmãos de sangue, sim, irmãos, filhos da sua mãe. E quando nós olhamos ainda em Lucas, capítulo 2, 7, que eu já falei, que Maria enrolou no pano o primogênito, fazendo referência aqui Lucas, que Jesus foi o primogênito, foi o primeiro que nasceu. E quando nós voltamos no livro de Mateus capítulo 1, versículo 25, o último versículo do capítulo 1, vai dizer assim, que José, depois de ter despertado do sono, teve o sonho do anjo que alertou que de fato Maria estava grávida pelo Espírito Santo. Depois disso tudo, vai dizer o versículo 25, porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Enquanto ela não deu à luz, não teve relações, ou seja, ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Não está dizendo que depois disso teve, mas está dizendo até Jesus nascer, eles não tiveram relações. Novamente, não fica explícito que Maria, depois disso tudo, teve relações, mas fica implícito no texto. A realidade de tudo isso é que dentro da tradição e da doutrina protestante, não existe um valor na imagem de Maria e de José, um valor assim para se preocupar tanto com essa questão. O que nós olhamos e vemos é que Maria foi uma mulher abençoada. Maria era uma mulher temente, era uma mulher diferenciada. Isso sim. Mas Maria foi um instrumento nas mãos de Deus. Maria foi um instrumento nas mãos do Senhor. Agora, ela foi virgem até morrer, não fica claro. Ela teve mais irmãos, Jesus teve irmãos de sangue, não fica claro. Mas isso não é de grande importância para nós. O que nós somos gratos e o que nós valorizamos é que Maria aceitou o chamado. Maria foi um instrumento nas mãos do Senhor. Maria foi agraciada. Maria deu à luz ao Filho de Deus. E isso é abençoador. Isso é o que importa. Isso é o que nós valorizamos de toda essa história. Agora, se um dia você tiver dúvida, olhe com bastante atenção nesses textos e tire a sua conclusão. Será que Maria teve mais filhos? Será que não? Será que Jesus teve mais irmãos? Será que não? A Bíblia não deixa claro. Se não deixa claro,
ela está dizendo assim, isso não tem muita, mas muita importância para vocês, não. Não quebre a cabeça com isso, não pense muito nisso, não. Pense que Jesus veio, nasceu, cresceu, foi um exemplo aqui, morreu por mim, por você, ressuscitou, está sentado ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso e prometeu que vai voltar. Isso sim nós temos que valorizar, temos que amar essa vinda, esperar de todo o coração a vinda do nosso amado Jesus. Esse é o valor de toda essa história. Se Maria teve mais filhos ou não, não sei. O que nós sabemos é que ela foi agraciada e ela foi um instrumento de Deus porque aceitou esse árduo trabalho, porque foi difícil para ela, foi difícil para José também. É isso que nós temos que olhar. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe os seus, que o Senhor te abençoe e cuide de você, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.